minutos, Jornal da Manhã de volta com destaque internacional, terceiro colocado. Primeiro, bom dia ao Fabrício Naides, que quem está nos acompanhando por vídeo vai achar que eu sou mal educada? Não, de forma alguma. Bom dia. Bom dia, Lívia, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem. Agora sim, vamos falar de eleições americanas. Vamos. O terceiro colocado nas pesquisas, o candidato independente à presidência dos Estados Unidos, o Robert Kennedy Jr., ofereceu apoio à campanha de Kamala Harris nos últimos dias. Pelo menos é o que disse o jornal The Washington Post. E o Fabrício Naides, que vai explicar melhor essa história para a gente, vai nos dizer se esse apoio, no fim das contas, está ou não confirmado. Olha, dificilmente vai ser confirmado, Lívia. Bom dia para você, Rafael, todos que acompanham o Jornal da Manhã. Vamos primeiro começar falando do Robert Kennedy Jr. Esse nome é muito conhecido na política americana. Ele é ninguém mais, ninguém menos que sobrinho de John Kennedy e filho de Robert Kennedy, os dois irmãos que foram mortos ali na década de 60. Um assumiu a presidência, o outro era candidato democrata à presidência, senador também, mortos tragicamente, dois casos em 63 e 68, respectivamente. E Robert Kennedy Jr. concorre, melhor dizendo, nessas eleições como candidato independente, o que a gente chamaria aqui no Brasil de terceira via, vamos dizer assim. Historicamente, a terceira via não tem poder de ganhar as eleições nos Estados Unidos. Mas, dependendo da quantidade de apoio que eles conseguem numa eleição, quantidade de votos, isso pode atrapalhar ou ajudar um candidato democrata ou republicano e acabar influenciando o resultado das eleições. A gente lembra, por exemplo, se voltar no tempo lá em 2000, que a eleição foi ganha por George Bush na Flórida por uma diferença de 600 votos, melhor dizendo, enquanto candidatos independentes acabaram somando ali cerca de 10 mil votos aproximadamente. Então, tem esse poder de influenciar as eleições. Robert Kennedy Jr. chegou a figurar até mesmo a 10 pontos percentuais nas pesquisas nos Estados Unidos, principalmente quando Biden era candidato, mas esse apoio dele tem caído, agora ele figura na margem dos 5%. Até por isso ele foi atrás, então, da campanha de Kamala Harris, oferecer apoio a ela, deixar a sua candidatura para apoiá-la formalmente, em troca de um cargo em um eventual governo Kamala Harris. Isso é o que diz o jornal The Washington Post, segundo informações que chegaram ali de dois assessores ligados à campanha de Robert Kennedy. Mas a informação é também de que Kamala Harris rejeitou esse apoio, rejeitou essas conversas, por alguns motivos. Primeiro, enquanto Biden era candidato democrata, o Robert Kennedy Jr. não poupou nenhuma crítica ao então candidato atual presidente dos Estados Unidos. E aí isso fez o seguinte, fez Kennedy ganhar apoio dos eleitores de Donald Trump. Eles acabaram migrando, deixando ali as intenções de voto de Trump para Robert Kennedy. E agora a campanha de Kamala Harris acredita o seguinte, que é melhor que Robert Kennedy esteja na disputa até o final e possa possivelmente roubar votos de Donald Trump do que deixar a disputa, declarar apoio a ela, porque aí esses votos, a maioria deles acabaria indo para Trump e poderia ser uma diferença, ainda que pequena, mas suficiente para vencer em estados considerados chave. Bom, embora Robert Kennedy Jr. tenha buscado apoiar a campanha de Kamala Harris nessa última semana, segundo o Washington Post, ele também já tinha sinalizado anteriormente para a campanha de Donald Trump. Já tinha conversado com Trump sobre a possibilidade de apoiá-lo, até foi cogitado como vice de Trump antes da nomeação de J.D. Vance. Isso obviamente não se confirmou, a gente viu o que aconteceu nas últimas semanas, mas é um nome que pode sim ter essa influência. Agora, a questão aqui é a seguinte, será que Robert Kennedy Jr. fica na campanha até o final? E se ele não ficar, quem que ele vai apoiar formalmente? Porque as pesquisas indicam que ele está caindo, de fato, na intenção de voto dos eleitores norte-americanos. E ontem saiu uma decisão do tribunal lá do estado de Nova York, retirando o nome dele da disputa eleitoral no estado. E essa é uma decisão que pode acabar indo também para outros estados, pode se ampliar no país e ele acabar ficando de fora das urnas em estados muito importantes. Nova York é um dos maiores colégios eleitorais americanos e isso certamente muda o tabuleiro político lá nos Estados Unidos, muda o tabuleiro eleitoral. Aí Kamala Harris e Donald Trump vão precisar intensificar a campanha em certos estados, em certas regiões, para conquistar o número de votos necessários para chegarem à Casa Branca.
Vamos ouvir a opinião sobre tudo isso que você explicou pra gente, do Zé Maria Trindade, Naidski, porque pelo que eu entendi, o Naidski me corrija se eu estiver errada, essa possibilidade que ainda precisa ser apurada, né? Um jornal que trouxe essa informação, de que talvez o Robert Kennedy Jr. queira fazer parte dessa campanha de Kamala Harris e ela teria negado esse apoio dele. Há justificativas ideológicas por essa questão envolvendo Joe Biden, críticas que ele sofreu desse candidato, e também uma questão estratégica importante. Você concorda com essa decisão, aparente decisão do Partido Democrata? Olha, política é política, e o berço da democracia é hoje os Estados Unidos, onde existe um grande debate. Não houve uma mudança, uma virada do quadro da política norte-americana, mas é um novo momento. Donald Trump está encontrando uma adversária mais difícil de ser batida do que Joe Biden. Isso ficou muito claro, embora não admita. Mas política é assim, a gente não pode admitir dificuldades quando se é candidato, nem mesmo num banheiro com a luz apagada e sozinho. Ou seja, transmitir otimismo, é assim. Então, o quadro mudou, não é uma virada, e a indicação é de que será através de detalhes a vitória. Pode até ser que se repita aquela história de um candidato ter mais votos e não ser o eleito através do colégio eleitoral. Esse sistema indireto nos Estados Unidos funciona para evitar a supremacia, ou seja, a união de grandes estados que possa impor, através da maioria, um presidente da República. A candidatura de um Kennedy sempre deve ser levada a sério nos Estados Unidos. É uma tradição, é uma cultura dos Kennedys. E, nesse caso aí, é uma decisão política de tirar votos de Donald Trump, né? Não exatamente levar os votos para a Câmara, que já indicou que mudou o quadro político norte-americano. É uma decisão aí mais de estratégia política, porque todos sabem que lá a decisão pode sim ser em detalhes. A situação não está definida, não.